Agora vamos para a questão 7. Noção intuitiva de função. Considere um processo de divisão celular em que cada célula se subdivide em outras 3 a cada hora. Então, olha, uma célula só, ela se divide em 3 a cada hora. Então, a cada 1 hora, ela se divide em 3. Aí ele pede o quê? Partindo-se de uma única célula, iniciou-se uma experiência científica. Faça uma tabela para representar a quantidade de células presentes nessa cultura após 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas do início da experiência. Então, vamos lá para a letra A. Ele disse que uma célula só, aqui está a célula, né? Olha. E aqui está o núcleo da célula. Aí, ele disse que se divide em 3. Se divide em 3, olha. Essa célula aqui, em 1 hora, se divide em 3. Não é isso? Em cada hora. Aí ele quer que eu diga quantas células eu tenho em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas. Então aqui vai ser o tempo. O tempo que ele vai querer é o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Aí é para eu dizer quantas células. Deixa eu colocar aqui, viu? Fazer os tracinhos para ficar mais organizado. Olha. Pronto. Aí eu tenho aqui o tempo. E aqui eu vou colocar a quantidade de células, olha. A quantidade de células eu vou colocar aqui nesse lugar. Q de quantidade, viu? QC. Quantidade de células. Então, veja só. Em 1 hora, e aqui vai ser o cálculo. Em cada hora, a célula vai se dividir em 3. Então, 1 hora, eu tenho 3 células. Em 2 horas, 2 horas eu vou ter 3, depois mais 3. Em 3 horas, eu vou ter 3, mais 3 e depois 3. Em 4 horas, 3, mais 3, 3 e 3. Em 5 horas, olha, uma célula se dividiu, olha. Olha. 1, 2, 3, 4, 5. E em 6 horas? 6 horas eu vou ter, olha, mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 6. A cada hora é 3. Então, olha, 6 horas, né? Então tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 horas. 1, 2, 3, 4, 5, número 3. 4 horas. 1, 2, 3, 4, número 3. 3 horas. 1, 2, 3, número 3. 2 horas. 1, 2, número 3. E em 1 hora, ela só se divide em 3. Então, agora eu vou multiplicar aqui, olha. 3, né? Não tem com que multiplicar. Em 3 horas, 3 vezes 3, 9. Em 2 horas, 9 células. Em 3 horas, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 horas, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Em 5 horas, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81.
vezes 3, 243. Agora em 6 horas, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 21, vezes 3, 243, vezes 3. Então aqui, olha, 243 vezes 3. Vamos fazer a continha. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4, 12, coloca 2, reserva 1, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Em 5 horas eu tenho 729 células. Então, já fiz a tabela, né? Olha, que na letra A ele pediu para fazer a tabela para eu achar a quantidade de célula em cada hora de experiência. Então, quando se passar 6 horas, eu já vou estar com 729 células. Então, vamos para a letra B. Qual é a quantidade mínima de horas completas necessárias para que haja mais de 2.187 células na cultura? Qual é a quantidade mínima de horas? Então, eu quero saber em quantas horas eu vou ter 2.187 células. Então, eu vou continuar fazendo aqui, olha. Que ele quer saber as horas. Então, vamos continuar a hora. Vou continuar aqui, olha. Para não confundir a letra A com a letra B. Então, vou continuar. Então, aqui eu vou ter o tempo. E aqui eu vou agora 7 horas. 6 horas eu já tenho, que é 729. E agora se for 7 horas, aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for 8 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos ver quantas células eu vou ter nessas horas aqui. Que eu calculo. E aqui é a quantidade de células. Quantidade de células. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, deu 729, não foi? Olha, 729 vezes 3. Então, aqui vai ser 729 vezes 3. 3 vezes 9, 27. 7, reserva 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2 é 8. 3 vezes 7, 21. Então, eu vou ter aqui 2.187 células. Então, foi o que ele me perguntou, né? Olha, qual é a quantidade mínima de horas completas necessárias para que haja mais de 2.187 células? Ele quer mais de 2.000. Quando chegar em 7 horas, eu tenho 2.870 células. Então, quando for com 8 horas, eu já vou ter mais de 2.870. Mas eu vou fazer o cálculo, olha. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, 729 vezes 3 deu 2.187. Agora vai 2.187 vezes 3. Então, aqui, 2.187 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 1 reserva 2. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. 6 reserva 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2 é 5. E 3 vezes 2 é 6. Então, quando se passar 8 horas de experiência, eu já vou estar com 6.561 células. 6.561 células.
Então, como é, vejam só, qual é a quantidade mínima de horas completas necessárias para que haja mais de 2.187 células? Então, vai ser quantas horas? 8 horas de relógio. Então, vamos lá. Qual é a quantidade mínima de horas? Serão em 8 horas, teremos mais de 2.187 células. Pronto. Então já fizemos a letra B, não foi? Observe que eu dei continuidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu passei 7, 8, 9 para achar a quantidade de horas, né? 7, 8, 9 não, 7 e 8. Só precisa chegar até o 8. Então essa foi a letra B. Vamos para a letra C. Qual é a lei que relaciona o número de células N encontrada na cultura após T horas do início da experiência? Ele quer a fórmula. Na letra C, ele quer a fórmula. Então, vamos lá para a fórmula? Vamos. Analisando a tabela, o que é que eu observo? Que aqui sempre o 3 vai se repetir de acordo com o número de horas. Olhe, era 1 hora, aí se repetiu uma vez, o número 3. Eram 2 horas, o número 3 repetiu 2 vezes. Eram 3 horas, se repetiu 3 vezes. Eram 4 horas, se repetiu 4 vezes. Mas por que sempre quem se repete é o 3? Porque ele disse que uma célula se divide em 3. Se uma célula se dividisse em 4, aqui ia ser 4. Se uma célula se dividisse em 2, aqui então ia ser 2. Então, por isso que se repetiu 3. Então, como é que eu posso fazer essa fórmula? A fórmula vai ser assim, olha. N, o número de células, vai ser igual a 3, que é o número que está se repetindo, e o T aqui em cima, olha. Vai ficar uma potência. Vai ficar uma potência. Porque observe se não é uma potência. Aqui, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 5 é 3 que se repete 5 vezes. E por aí vai, olha. Então, a minha fórmula tem esse formato aqui. Então, com isso, nós resolvemos a questão de número 7 de noção intuitiva de função.